E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou mostrar para vocês a grande novidade da Volkswagen para esse ano, o Volkswagen Taos, que é um SUV do porte do Jeep Compass e do Corolla Cross. Esse carro foi emprestado pela concessionária Grande Belém Volkswagen, que fica aqui em Belém. Vamos lá! Se você gosta de SUVs, se você gosta dessa categoria de SUVs, não esqueça de deixar o like, de seguir o canal, de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá, Volkswagen Taos, vou apresentar ele para vocês agora. As novidades do Taos começam aqui na dianteira. Tá? Você vê essa grade aqui com esse U, uma grade que desce, saindo aqui do meio dos faróis, semelhante ao que a Volkswagen já fez no T-Cross. E se você se lembra, do Jetta também tem uma grade desse tipo. E esse tipo de grade também vai estar presente provavelmente ano que vem no Virtus, já que ele vai se descolar um pouquinho do Polo no visual. Mas tem suas novidades. Além dos faróis serem de LED, é o que a tecnologia que a Volkswagen chama de IQ Light ou IQ Light. O que isso significa? São lâmpadas de LED, mas que são faróis adaptativos. Então, se você está na estrada e aciona o farol alto na estrada, você vai ter aquela iluminação de longe, mas o próprio farol identifica se vem um carro em direção contrária e ele abaixa o farol automaticamente. A gente tem aqui no grupo óptico ainda do Taos o DRL, que são as luzes de posição diurnas, e uma novidade que essa parte central aqui da grade também acende. Então dá uma ideia de continuidade do DRL, né, da luz de posição diurna. Então isso aqui daqui a pouco eu vou acender e mostrar para vocês. Esse tipo de farol inteligente de LED, ele dispensa o uso do farol de neblina. Então a Volkswagen deixou esse vão aqui aberto, que ele tem uma função prática, uma função de utilidade realmente. Por aqui entra o ar para diminuir a turbulência aerodinâmica aqui nessa região e joga o ar também ali para dentro, para a caixa de rodas, para refrigerar os freios. Você tem aqui esse X aqui na grade dianteira, que também é para dar uma certa robustez, uma imagem de mais robustez para o Taos. Então na dianteira a gente tem aqui essas novidades. A grade no estilo colmeia, né, que está presente em todos os carros de pegada um pouco mais esportiva do grupo Volkswagen, e está aqui no Taos também. Aqui na lateral a gente pode destacar as rodas de 18 polegadas, que preenchem bem a caixa de rodas, né, não fica aquele volume vazio, com esse perfil quadrado, que dá também uma impressão de mais robustez para o carro. Aqui a identificação da versão, que é a versão Highline. Essa versão tem o repetidor de pisca aqui no espelho, mas se bem que a Comfortline também tem, e o rebatimento automático dos espelhos, né? Se você travar o carro, o espelho rebate. Isso é só a versão Highline que tem. Essa moldura preta circula toda a lateral do carro, né, para aumentar essa sensação de robustez. Isso é vamos dizer assim, um apêndice visual presente em muitos SUVs. Aqui no teto a gente tem as barras de teto, nessa versão na cor prata. Também nessa versão Highline, o único opcional que essa versão tem é esse aqui, o teto de vidro, né? É um teto duplo que pega praticamente todo o teto do carro, sendo que a parte da frente é móvel. Daqui a pouco eu vou abrir o carro e vou mostrar isso aqui para vocês. Uma outra característica do Taos, que segue o que a gente chama de Family Feeling, que é aquela... Você olha para o carro e identifica que ele é de uma determinada marca, e a Volkswagen é muito boa nisso. Aí você vai dizer, então todos os carros têm a mesma cara? Não é bem assim. Você olha para o Taos e identifica ele como um Volkswagen. Você olha para uma BMW e identifica como uma BMW, uma Mercedes, enfim, várias marcas têm esse Family Feeling, que são traços de estilo que caracterizam a marca. E aqui no caso do Taos, um desses traços é essa linha de vinco, de cintura, aqui bem acentuada. Ela nasce lá na frente, no farol dianteiro, passa por toda a lateral e faz a volta no carro aqui pela traseira, né? Um outro detalhe, essa janelinha aqui, que deixa essa coluna ser bastante robusta, mas também permite uma melhor visibilidade do interior do carro. Aqui também o destaque para a caixa de roda quadrada, né, não é totalmente arredondada. E aqui na traseira também temos lanternas com iluminação de LED. O caimento da traseira é bem tradicional para um SUV, é o que todas as marcas usam, esse tipo de descida do teto.
E aqui um dos bons diferenciais do Taos em relação a seus concorrentes, que é o tamanho do porta-malas. São 498 litros de espaço. Tem mais espaço que o Compass, tem mais espaço que o Corolla Cross, é bastante aproveitável. Aqui embaixo você tem o step de uso temporário, tem as ferramentas ali todas acopladas, você ainda pode guardar pequenos acessórios de limpeza que você usa aqui dentro. E uma sacada legal da Volkswagen é isso aqui, ó. Além de ter a ancoragem das cadeirinhas de bebê, você pode abrir isso aqui, você tem o acesso para o interior do carro. Isso aqui na Europa é muito útil para quem anda com esqui, né? Se você vai esquiar, o esqui é um negócio comprido, você coloca ele por aqui. Tem a utilidade também de você poder, do banco traseiro, quem estiver sentado no banco traseiro, acessar o porta-malas para pegar alguma coisa que de repente precisa. Uma coisa que o Taos brasileiro não tem, mas que a versão americana produzida no México já tem, apesar dele estar sendo lançado agora, é o fechamento automático do porta-malas. Infelizmente o Taos não tem, mas o acesso é tranquilo e a tampa é bem leve você fechar aqui. Um detalhe que eu esqueci de falar ali na dianteira do carro é que por trás da logo da Volkswagen, tanto na frente quanto aqui atrás, tem um radar. E o que é esse radar? Lá na frente ele serve para identificar a distância do carro da frente, a distância de determinados objetos de uma pessoa que cruza a dianteira do carro e que aciona o sistema autônomo de frenagem. Ele tem detecção de pedestres e detecção de outros carros, é claro, de qualquer objeto que esteja numa velocidade menor do que a velocidade que o carro está. Então ele primeiro emite um alerta de colisão, de possível colisão, e se o motorista não tomar nenhuma atitude, ele assume o comando e freia o carro. Então esse radar da dianteira fica lá atrás do logo na grade dianteira. E aqui na traseira esse radar serve para quê? Também para uma detecção de colisão. Se você estiver numa manobra, é o que a Volkswagen chama de detecção de colisão em manobra, uma coisa assim, e é o detector de fluxo cruzado. Vamos supor que você estaciona no shopping ou na garagem da sua casa, numa vaga perpendicular, e você vai dar ré e o tráfego está passando aqui. Tem um carro de um lado e um carro do outro, você não está vendo se vem algum carro de lá ou daqui. Esse radar vai detectar isso. Então se você der ré sem ter a visão das duas laterais e ver algum obstáculo daqui, ele primeiro te avisa no painel e depois ele freia o carro. É bastante difícil você conseguir bater esse carro aqui numa pequena manobra, num shopping, em casa, numa garagem qualquer. Então são sistemas de segurança que a Volkswagen associou, a Volkswagen disponibilizou para o Taos para garantir que você tenha uma apólice de seguro menor, menos dor de cabeça, enfim, e um carro mais tecnológico. Então é mais um dos sistemas eletrônicos de auxílio à direção, que a gente chama, que ajuda o motorista no dia a dia. Vamos mostrar um pouquinho o carro por dentro agora. A chave do Taos é presencial, então eu estou com a chave no bolso. O que aconteceu? Agora, não sei o que aconteceu. Como essa versão aqui é a versão Highline, você vai encontrar aqui bancos elétricos, banco dianteiro do motorista com regulagens elétricas de altura, de todas as regulagens. Você vai encontrar esse detalhe de acabamento em couro, tanto aqui no painel, quanto aqui na lateral da porta. Essa parte aqui de contato do braço do motorista é acolchoada. Aqui embaixo também, então a gente percebe que é um acabamento bastante cuidadoso. Uma outra coisa que eu sempre gosto de mostrar quando os carros têm, e esse aqui tem muita qualidade construtiva, você tem as borrachas de vedação aqui, tanto na carroceria quanto aqui na porta. E aqui na porta é uma borracha dupla, que você tem um acabamento aqui em volta e um outro aqui, uma borracha macia. Então você tem um isolamento acústico e de poeira e de água, de tudo, muito bem feito aqui no interior do carro. Um outro detalhe, isso aqui que eu fiz, eu abri o carro pela porta do motorista, você pode configurar lá pela central multimídia para quando você destravar a porta do motorista, destravar todas as portas. Tá? Nesse momento o carro está configurado para quando eu abrir a do motorista, abrir só a do motorista. Então eu tenho que vir aqui e destravar as outras portas. O banco traseiro do Taos também é outro diferencial dele em relação aos concorrentes. Por quê? Ele é mais espaçoso do que o Jeep Compass e do que o Corolla Cross. Então, além da gente ter as saídas de ar-condicionado, uma porta USB, os bancos bastante confortáveis, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, o apoio de braço. Deixa eu arrumar ali eu vou arrumar ali o apoio de braço para vocês verem.
Como eu abri a mala ali por trás, ó, você tem aqui esse encosto de braço com um porta-copo, né? Que pode ser embutido, e aí você fica com espaço para 3 pessoas. O acabamento com banco de couro sintético, e mesmo nessa versão que tem o teto solar, o teto de vidro completo, ele é bastante espaçoso. Agora eu vou abrir aqui o teto para você perceber o tamanho desse teto de vidro. Olha, eu estou abrindo a cortina, né, do teto, e aí dá para ter uma boa ideia do tamanho da área de claridade que esse teto disponibiliza. E aí você vê a parte que é móvel do teto solar do Taos. Então isso dá uma sensação de amplitude bem legal na cabine. Sobre o painel, as funções, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Se você olhar o Taos como um todo, o carro inteiro, ele é mais volumoso, ele é mais interessante sendo visto ao vivo do que em fotos. O Taos tem 4,46 m de comprimento. Ele é 5 centímetros mais comprido do que o Compass, por 1,84 m de largura. Ele é entre 3 e 4 centímetros também mais largo que o Compass. E a distância entre eixos do Taos é de 2,69. É 2,68 e uma fração. Vamos arredondar para 2,69. E a do Compass é um pouquinho menor também. É 2,65. Então você tem aqui, em média, 4 centímetros a mais no comprimento, na largura e na distância entre eixos. E isso reflete no espaço interno um pouquinho maior. Mecanicamente falando, as duas versões hoje disponíveis do Taos, a Comfortline e a Highline, vem com o mesmo pacote mecânico. É o motor 250 TSI, que é um 1.4 turbo, que desenvolve 150 cavalos de potência e 25,5 kg de torque. No papel é um pouco mais fraco do que o novo motor 1.3 turbo da linha Jeep, mas na prática, no uso diário, o desempenho é muito equivalente. E quem já dirigiu os dois, eu ainda não dirigi o novo Compass, diz que o Taos, apesar de ter no papel um pouquinho menos de potência, ele anda até um pouco mais rápido do que o Jeep. Eu vou poder confirmar isso para vocês depois que eu tiver acesso ao Jeep Compass. O que eu posso dizer do Taos é que é um carro muito gostoso de dirigir. O conjunto mecânico desse motor 1.4 TSI associado ao câmbio de 6 marchas é um pacote que a Volks já usa em outros carros, como o Jetta, como o Golf, como o Polo e o Virtus GTS, então no próprio T-Cross Highline. Então é uma receita que deu muito certo. Agora tem um detalhe: nos Estados Unidos, esse carro aqui está sendo lançado agora, e lá ele vai ter a opção do motor 2.0 e de tração nas 4 rodas. Tração integral. Quem sabe logo logo a Volkswagen oferece um pacote desse para aqui pelo Brasil também, né? Porque o motor cabe ali na frente. Por falar em motor, vamos abrir ali o capô para mostrar para vocês. Aqui você tá vendo, eu abri o carro, aí acendeu as luzes de posição. Então aqui você vê o DRL, o farol de LED e essa barra central acesa. Como a gente tá com um pouco de sol aqui, querendo se pôr ou não, não sei se dá para perceber muito bem, mas essa barra aqui está acesa. Aqui na frente a gente tem o motor 250 TSI, que é o 1.4 turbo da Volks, já está presente em vários carros da família. É um motor muito confiável, que tem um desempenho muito bom, uma boa economia de combustível também. Você percebe que sobra espaço. Então, se a Volks tiver a intenção de lançar também no Brasil o motor 2.0 nesse carro, vai ser muito bem-vindo, porque ele vai virar uma máquina. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para mostrar para vocês sobre o novo Volkswagen Taos é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, siga o canal, aciona o sininho para receber as notificações. Agora vamos rodar um pouquinho no Taos para vocês sentirem o carro, para eu poder transmitir para vocês como é o Taos rodando. Bom, agora mostrar um pouquinho do Volkswagen Taos por dentro. E a primeira coisa que chama atenção depois que você está dentro do carro é que você identifica logo que é um Volkswagen. Então tem muitos elementos aqui comuns ao restante da linha. A central multimídia é a Volkswagen Play, que é a central mais moderna que a Volkswagen tem hoje no mercado, uma das melhores entre todos os carros disponíveis no Brasil. Painel totalmente digital, que é o que a Volkswagen chama de Active Info Display, também
bastante completo, você seleciona as informações que você quer que sejam exibidas. O volante já está presente, já foi lançado no Brasil esse novo volante, que é o mesmo que a Volkswagen usa na Europa na linha Golf, e no Brasil ele já estava presente no Nivus, então ele está agora aqui no Taos. Essa faixa central, né, normalmente numa cor, ou na cor do carro, no caso desse modelo, já que ele é cinza chumbo, ou numa cor mais clara, num cinza mais claro. O painel, essa parte frontal aqui é toda nova, e você identifica alguns elementos aqui, por exemplo, do Tiguan. Essa parte de controle de ar-condicionado e de distribuição aqui tá muito mais para Tiguan do que para T-Cross, né? E no interior do carro também, como um todo, como o Taos, como eu já disse, é um SUV intermediário entre o T-Cross e o Tiguan, eu diria que o interior do Taos está mais para Tiguan do que para T-Cross. Então a gente tem aqui um acabamento emborrachado no painel das portas, essa imitação de tecido com costura aqui no painel. Embora aqui em cima seja plástico duro, plástico rígido, o acabamento como um todo está num nível superior ao do que a gente encontra em outros modelos da Volkswagen fabricados no Brasil, ou à venda no Brasil, né? Porque na verdade o Taos é montado na Argentina, mas a gente considera que é um carro nacional, vamos dizer assim. Então você tem um interior bastante confortável, muito espaçoso. Eu estou com o banco aqui na posição que eu dirijo, o volante e tudo, e tem uns 30 centímetros de espaço aqui no banco traseiro para as pernas. Tem um espaço enorme aqui para a cabeça, mesmo sendo esse carro aqui equipado com o teto solar duplo, o teto panorâmico duplo, sendo que a parte da frente ela abre, né? Ele é de fato um teto solar, mas o espaço é realmente muito bom mesmo. Então você se sente realmente dentro de um carro de uma categoria superior ao do T-Cross. E para competir já que a proposta do Taos é ser concorrente do Jeep Compass e do Corolla Cross, nem poderia ser diferente, né? Se você tivesse um acabamento simplório ou básico, ou só com plástico duro no carro todo, ele ficaria abaixo desses concorrentes, porque principalmente o Jeep é muito bem acabado também. E aqui dentro você percebe algumas outras características bem típicas da Volkswagen. Os bancos, além de vestirem muito bem o corpo, são bastante anatômicos, eles são mais duros um pouco, são um pouco mais rígidos. Então numa primeira sentada que você dá aqui, na primeira impressão, pode parecer que é um banco duro, mas depois que você roda um pouco com o carro, depois de estar algum tempo no trânsito ou na estrada com ele, você percebe o quanto isso faz diferença para manter o nível de conforto mesmo depois de algumas horas ao volante. Então isso é muito legal também. Além do acabamento ser muito bom, é couro sintético, né? Praticamente não existe mais couro natural, mas é um acabamento muito bom. O banco lembra aqueles antigos bancos Recaro, né? Que fizeram a festa nos anos 1980, 1990, nos carros esportivos. São bastante confortáveis. Nessa versão Highline, o banco do motorista tem regulagem elétrica de altura do assento, regulagem do encosto, pressão, amortecimento lombar. Aqui tem um ajuste lombar também, do apoio aqui para a área lombar. O câmbio automático é o tradicional câmbio de 6 marchas, com uma regulagem, com uma calibração de mudança de marcha um pouco mais esportiva, um pouco mais esperta. Então as mudanças de marcha são muito rápidas e imperceptíveis. Tem a opção de troca de marchas aqui no volante. Eu diria assim que a posição de dirigir do Taos, é difícil alguém não encontrar uma posição confortável para dirigir, porque tudo aqui é regulável. Volante em altura e profundidade, o banco com as regulagens elétricas, a altura do cinto, enfim, é muito fácil encontrar uma posição adequada aqui para dirigir. E depois que você se instala, a sensação de controle do carro é total. Nesse ponto, o ajuste de suspensão do Taos um pouco mais firme, um pouquinho mais rígido do que o do T-Cross, por exemplo, também ajuda nisso. Principalmente se você estiver na estrada com 4, 5 pessoas e bagagem,
você vai ver como isso faz diferença. Mesmo carregado, ele é um carro que permanece absolutamente estável na estrada. Então aí você já percebe que é um carro que, apesar de ter tido boa parte do desenvolvimento dele feito pela engenharia da Volkswagen no Brasil, é um carro que iria para a Alemanha rodar nas autobahns sem dever nada para os concorrentes de lá, dessa categoria. Até porque a estrutura dele, né, a estrutura de montagem do carro é a plataforma MQB, que é a plataforma modular da Volkswagen, que é a mesma que está presente no Golf, no Jetta, na Tiguan, em vários carros da linha Audi, da linha Seat, da linha Skoda. Então isso já é um excelente cartão de visita para a parte estrutural do carro. E assim, eu diria que nessa categoria, o casamento motor-câmbio do motor 250 TSI, o motor 1.4 turbo, com esse câmbio, com esse conjunto de suspensão, com o acerto de direção, é um conjunto mecânico, eu diria que o melhor da categoria. Aí você vai dizer, mas o Jeep Compass agora com o novo motor 1.3 turbo tem 185 cavalos. Ok, é um excelente conjunto mecânico também. O Compass já merecia isso desde o lançamento. Talvez o que o Taos consiga ser superior mecanicamente ao Compass é no casamento motor-câmbio. Se você analisar só o motor isoladamente nos números, ok, no motor da Jeep, da FCA, da Stellantis 1.3 turbo, talvez seja melhor, até porque ele tem mais torque, né? São 27 kg de torque lá e 25 kg aqui. Mas o conjunto, a dirigibilidade enfim, o conjunto, né? Eu tô sendo até redundante, falando várias vezes a mesma coisa. Mas a gente percebe que é um carro mais ajustado, que já nasceu com essa receita bem ajustada. Sem desmerecer o Compass, tá? Que é um carro sensacional e até por isso é líder absoluto do segmento. Afirmar que o Taos vai roubar a liderança, não posso afirmar isso. O que eu posso dizer é que a Volkswagen conseguiu desenvolver um produto excelente que tem condições de brigar pela liderança, mas o mercado tem algumas coisas que a receita do bolo nem sempre explica o resultado final. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que o carro aqui foi extremamente bem pensado e bem executado. Então você tem aqui, por exemplo, o carregador para celular por indução, não necessita de cabo, embora tenha uma tomada aqui de 12 volts escondidinha ali dentro, duas entradas USB também aqui embaixo, mais uma aqui na traseira, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, porta-objetos num tamanho bastante generoso aqui no meio, aqui dentro do encosto, aqui em cima tem esse lugar novo aqui que é bom para você colocar uma carteira, algum objeto, uma agenda, alguma coisa. Aqui no painel das portas, o próprio puxador das portas ele não é vazado, ele tem um vão bem interessante que tem um emborrachado no fundo para não fazer barulho os objetos que você colocar. Então até isso a Volkswagen se esmerou, né? Tem os tapetinhos de borracha aqui dentro dos porta-objetos para o objeto que for colocado aqui não fazer barulho. O porta-luvas é de um tamanho normal também, não é muito grande, mas também cabe o básico que normalmente se carrega num porta-luvas. Os comandos aqui de iluminação e do teto solar estão bem colocados. Aqui você pode abrir e fechar só a cortina ou abrir o teto, enfim, tá tudo bem à mão. Os comandos de mudança de marcha aqui atrás, os comandos do computador de bordo, do piloto automático adaptativo. Então essa parte tecnológica do carro também é absurdamente bem resolvida. Então ele tem, por exemplo, o sistema de alerta de colisão e de frenagem automática. Excelente, ponto para segurança. 6 airbags, 2 dianteiros, 2 nas laterais dos bancos e 2 de cortina que pega o banco traseiro também. Controle de estabilidade, controle de tração. É um carro 5 estrelas no Euro NCAP, que é o sistema de avaliação de proteção aos ocupantes em caso de colisão. Tem o alerta de ponto cego nos espelhos, né? Acende uma luzinha ali, se vier um carro se aproximando, ele dá o alerta que
que não convém você mudar de faixa. A central multimídia, como eu falei, é a Volkswagen Play. Para o Taos, ela tem inclusive alguns recursos que são semelhantes aos do Jetta, como por exemplo, você pode escolher a cor da iluminação interna. Tem um filete de iluminação aqui no meio do painel, que quando você está com os faróis acesos à noite, ele aparece aqui um filetezinho de iluminação no painel, é a mesma cor que você escolhe para o grafismo dos instrumentos. Enfim, ele tem alguns mimos, alguns detalhes de carro requintado, exatamente para diferenciá-lo do T-Cross. No geral, o que eu posso dizer é o seguinte: é um carro extremamente bem executado. Não tenho dúvida que a Volkswagen atingiu um padrão de qualidade na fábrica de Pacheco, na Argentina, que está sensacional. Está tranquilamente no mesmo nível das fábricas do Brasil e da Alemanha, porque é um carro que a gente percebe a qualidade construtiva dele, tudo muito bem encaixado. E outra coisa que a gente percebe, o conforto a bordo, além dos bancos e do espaço que eu já falei, é um carro que tem um isolamento acústico do exterior muito bom. Você não percebe, você mal percebe o barulho do motor funcionando e muito menos do que está acontecendo do lado de fora. Você não tem grandes ruídos da rolagem dos pneus, por exemplo. A resposta do motor 1.4 TSI, do 250 TSI, é fantástica. É um carro que você pisa e o carro responde, o motor responde de imediato. Então isso é muito legal. O ar-condicionado é digital e de 2 zonas. A posição da ventilação aqui, apesar de ser abaixo do painel, ela é um pouco mais elevada do que no T-Cross também, isso é legal. Essa posição da central multimídia, se você for avaliar, é a mesma de outros carros que tem aquela central destacada, né? Tem, por exemplo, o Jeep Compass tem o quadro de instrumento aqui, aí o painel abaixa e a central multimídia aparece ali do meio. A Volkswagen prefere um painel linear com a central multimídia integrada aqui no meio do painel. Não tem uma coisa que seja melhor ou pior que a outra, é simplesmente diferente. A Volkswagen preferiu essa solução e a Jeep preferiu aquela central que parece um tablet colocado aqui. Todas as duas são excelentes, funcionam bem e estão bem à mão do motorista, tanto no campo visual quanto para ser manuseada. O que eu gosto aqui é a sensação de ter tudo na mão, e está tudo muito bem colocado e muito acessível aos comandos do carro. Taos também abandonou a alavanca de freio de mão em troca do freio elétrico. Então é só esse botãozinho aqui que é o freio de mão que você aciona por aqui. O câmbio tem a opção de trocas manuais, não só aqui na borboleta, como também aqui na alavanca. Você põe a alavanca para o lado e muda manualmente na alavanca ou aqui nas borboletas atrás do volante. Também isso é padrão nos carros automáticos da Volkswagen, desde o Gol até o Passat, que infelizmente a gente não tem mais no Brasil. O sistema de som também é muito bom, a qualidade do som é muito boa. Você tem os 4 alto-falantes nas portas, os tweeters aqui em posição elevada na coluna, e ainda tem eu me esqueci agora como é que chama aquele alto-falante central aqui na frente, no meio do painel, que dá a sensação de palco, né? Então tem um sétimo alto-falante centralizado aqui no meio do painel, que é responsável pela sensação o efeito palco, né, que a gente chama nos sistemas de som dos carros. Então até nesse detalhe da qualidade do sistema de som a Volkswagen pensou. Gente, é isso que eu tenho para dizer sobre o rodar e o interior do Volkswagen Taos. Eu vou ser bastante sincero para vocês, é difícil apontar, o carro tem que melhorar aqui. Tem muita gente que vai entrar aqui e dizer, pô, parece que eu tô num Polo, parece que eu tô num Virtus. Mas é uma opção que a Volkswagen fez, como em outra escala a BMW fez, que você entra num carro da marca e você identifica que você está num carro da marca. Independente de ser um carro de 80 mil como um Polo ou um carro de 180 mil como é o Taos, né? Você identifica. O que vai diferenciar o de 80 do de 180?
São os detalhes de acabamento, são as funções eletrônicas, mas o conjunto, a arquitetura do carro, a arquitetura interna, respeita uma linhagem de família, vamos dizer assim, uma opção da Volkswagen por manter os seus carros todos identificados, né, entre eles. Você está dentro de um Taos e você imediatamente se identifica estando dentro de um Volkswagen. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto, mas isso é a minha opinião, e opinião a gente sabe que cada um tem a sua. Outra coisa que eu acho legal aqui no interior é que dá também uma sensação de conforto, de luxo, de uma coisa mais premium, é o teto todo forrado na cor preta, tanto as colunas quanto o teto na cor preta. Aí até aqui o parasol, você tem a iluminação, você tem o espelho, o retrátil, tudo, também tudo aqui na cor preta, o console de teto. Isso é bacana também, eu gosto, pelo menos. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a apresentação do Volkswagen Taos para você. O que eu posso dizer desse carro aqui é um carro que tem tudo para fazer muito sucesso, ele tem qualidades para isso. É um carro caro, mas é um carro que está num preço perfeitamente alinhado com um dos seus principais concorrentes. Essa versão Highline, que é a topo de linha, hoje é a topo de linha do Taos, é concorrente das versões topo de linha também do Jeep Compass, do Corolla Cross, da Chevrolet Equinox. São esses os carros do Ford Territory. Então estão todos nessa faixa de preço. E o Taos tem tudo para bater de frente sem ficar atrás desses concorrentes em nenhum item. O carro foi realmente muito bem pensado e muito bem executado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, acionem o sininho, sigam o canal para receberem as notificações dos próximos vídeos, e até o próximo. Um abraço, pessoal.